Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu tô de boa hoje, leve, porque eu saltei de paraquedas esse final de semana, então estou adrenalina toda já foi, tô de boa. Falar que você tá gripado, você não fala não, né? Só quando eu tô doente que você fica apontando dedos aqui pra mim. Uai, mas o que é mais importante se sobressai, porque até isso, eu tô tão de boa de coisa que nem, por causa que eu saltei, que eu nem tô lembrando que eu tô gripado. Tá certo. E eu sou a Ix e semaninha com feriado. Gostoso demais. E no programa de hoje a gente vai falar dos seguintes assuntos: opiniões do Sam Altman sobre comunicação e como desenvolver PMs sem buchitagens. Bora lá? Você que me diz, bora lá ou não bora lá? Claro que não, né? Antes tem aquele jabazinho, porque chegou maio. Chegou maio, a gente avisou aqui várias semanas, teve tempo aí pra se inscrever. E assim, as pessoas são pessoas, né? As pessoas são seres humanos, né? São seres Impressionante. humaninhos, exato. Sábado agora tem o curso de pensamento crítico analítico, eu e o Dudu, da RD Station. E assim, tá pipocando inscrição essa semana. Porque, né, a galera deixa pra última hora, claro, por que não, né? Então, é isso, mas então, sábado agora, dia 4/5, aqui em São Paulo, tem o curso de Pensamento Crítico e Analítico, comigo e com o Dudu Magalhães. Vai ter uma edição online também no dia 18/5. E dia 11/5 vai ter a segunda turma do curso de AI para PMs na prática, comigo, com o Efraim e vários cases de gente que tá fazendo dia a dia. Inclusive tem nosso querido amigo aqui, a Ix, falando do GPT que ele criou. E é isso, né? Como sempre, tem aquele descontinho especial para ouvintes na descrição. É isso, bora lá. E, antes disso, o recadinho que a gente trouxe aqui pra frente agora, se você ouvir qualquer coisa nesse episódio que você curtir e acha que outra pessoa pode gostar também, clica aí no botão de compartilhar, manda aí pro seu amiguinho, pro sua amiguinha, pro seu chefe, pros seus companheiros de trabalho, pra eles ouvirem o programa também. Ajuda muito a gente. E, agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá. A gente vai começar o programa de hoje falando de um tweet do Sam Altman, famoso Sama, CEO da OpenAI, onde ele diz o seguinte aqui em tradução livre, né? Aprender a dizer algo em 30 segundos que a maioria das pessoas leva 5 minutos é uma grande descoberta. O tema desse tweet, eu trouxe ele aqui hoje pra gente discutir, Arthur, porque eu acho ele bem relevante para pessoas de produto, porque, como dizem por aí, né, nosso principal trabalho é comunicar como PMs e líderes de produto. E se comunicar de forma clara, concisa, direta, é uma das coisas que, pra mim, faz mais diferença na forma como você é percebido, principalmente conforme você vai subindo na carreira. Quanto mais senioridade, em posição de liderança, principalmente. E no que eu já vi e vivi aí, ao longo de todos esses anos nessa indústria vital, muitos problemas que a gente inicialmente fala que são problemas de comunicação, às vezes eles não têm a ver com a comunicação em si, do core ali, mas com a capacidade das pessoas de quebrar e estruturar problemas que no fim desdobrem como você vai falar sobre isso, né? E aí, meu querido Arthur, queria saber quais são as suas opiniões, de forma clara e concisa, por favor, sobre esse assunto. Uma vez eu fiz um curso de comunicação executiva que dizia que em 6 palavras se conta qualquer história. E no dia do curso a gente fez tipo, vários exercícios e realmente funciona. Então, assim, a primeira coisa eu deixo de para casa aqui para os nossos ouvintes. Façam esse teste com algumas coisas. Vocês vão ver que é possível. Sabe o melhor lugar para você exercitar isso? Em título de slide. Muitas É, vezes, né, tenho certeza que nesse curso de comunicação executiva falaram sobre isso, que muitas vezes a gente usa título de slide como se fosse só um, tipo, esse é o assunto desse slide, e na verdade o título deveria ser a conclusão ali, né, do que está sendo falado. exatamente, E exato. é ótimo, porque o título você tem pouco espaço, então você falar em 6 palavras, ótimo. É. E isso é engraçado, né? Que a galera zoa, ela não tem muito meme disso, de o teclado de pessoas que estão mais em cadeias executivas
É só ok, não e preciso de mais informações, né? São essas três respostas. Ó. E a gente já falou em vários episódios aqui sobre entender a audiência, é algo que, por mais que pareça simples, faz toda a diferença. E para mim, a comunicação, a síntese disso, né, da comunicação e é isso, quanto mais você consegue passar a mensagem que você precisa na menor quantidade de tempo possível. E é isso, cara, quanto mais alto você tá na empresa, mais, cara, você precisa ter esse shift de contexto ou ligar os pontos muito rápido para tomar a decisão, né? E é isso, quanto mais você consegue resumir essa informação, todas essas coisas vão acontecendo. Cara, total. Esse tweet fez até pensar bem na linha disso que você tá falando, que além da capacidade de você conectar, de você comunicar as coisas de forma concisa ali, uma capacidade que eu admiro pra caramba e que eu acho que são uma capacidade boa de bons líderes ali, e que eu confesso que eu tenho dificuldade ainda, é a pessoa que consegue pegar contexto com pouca informação. Então, com poucos minutos ou poucas informações ali, ela consegue montar o cenário broad na cabeça dela ali e contribuir com a discussão, sabe? Eu acho muito foda aquele líder que entra na reunião, ouve 5 minutos ou lê o doc ali, tipo, é isso, e consegue contribuir de fato, sabe? Eu confesso que eu acho que eu mando bem nessa parte aí. E acho que isso foi desenvolvendo, nunca é do dia pra noite, assim. Mas quando. E aí, voltando. Pô, cara, normalmente. Putz, eu faço, sei lá, protocol review com. Já cheguei a fazer com 10 times no mesmo dia, sacou? Então, assim, a cada meia hora, velho, você fazer o shift de contexto, cara, é um negócio que você precisa conectar muitas coisas, né? Então, realmente não é um negócio fácil, mas ele ajuda nisso, porque aí qualquer coisa que você escuta em qualquer ponto, você já tá conectando isso com uma outra parada, né? Total. Essa é a parte boa, assim, de você estar presente em vários contextos diferentes, que você consegue, pelas conexões, montar esse quebra-cabeça como um todo, né? Então você não precisa de toda a informação vindo de um mesmo lugar de uma vez, porque você consegue olhar para tudo. E teve uma outra parada que conecta com isso que você falou, e tem bastante a ver com um texto que eu li essa semana, a gente deixa o link aí. O texto é What Can Language Models Actually Do? E ele começa falando sobre essa capacidade de LLMs de sumarizar, né, como uma das principais coisas. Então, pegar um grande blocão de texto, de conteúdo, whatever, e transformar isso numa coisa menor ali, sumarizada. E não só isso, mas transformar. Ele dá um exemplo bem visual assim no texto que ele pega um blocão cinza e transforma num bloquinho cinza pequeno, mas as LLMs conseguem transformar isso num bloco vermelho, num bloco um pouquinho maior com gradiente, sabe? Então ela faz todo esse trabalho de sumarizar, quanto de sumarizar e remixar, que ele fala no texto, que faz bastante sentido. E LLMs estão aí no nosso dia a dia para a gente usar elas a nosso favor, né? E elas nos ajudarem. Mas eu acho que tem bastante conexão disso, de pô, como é que eu pego bastante informação, eu sintetizo e eu levo isso para outras pessoas, e é o que você falou. Obviamente, considerando para quem que eu tô falando, tipo, a gente falou aqui de comunicação executiva, né? Cara, é diferente você fazer uma apresentação C-level, diretores, do que você vai fazer pro seu time, do que uma galera que precisa de um alto nível de profundidade, é a diferença entre profundidade e você ter mais horizontal ali, não, a mais amplitude versus mais profundidade. E acho que outro negócio que é importante que é o canal, né? A McLuhan já falava que o meio é a mensagem, então você tá comunicando numa reunião Não é foi o diferente Steve de você tá Jobs, comunicando. não? Não, esse foi o Marshall McLuhan. Um dos pais aí da comunicação. Então, é diferente. Você tá falando numa mensagem num chat versus apresentando versus É, fazendo um Loom. Então, tem que é, adaptar também. e no mundo cada vez mais virtual que estamos e conectado, esse lance da mensagem síncrona e assíncrona, ele pode causar guerras nucleares, né? Que aí você tá lá, tem aquele textão no Slack. Você vai parar pra ler tudo? Porra, provavelmente não, né? E sejamos muito sinceros aqui. Então, tipo, você tem quantos textões ou quantas mensagens de grupo você tem pra ler no Slack, etc. Então, É aquele é que isso. fica pro fim do dia. Aí no final do dia você já vai ler
Aí você já começa também o tom de voz, que aí você lê no tom de voz que você quer, né? Que você tem o contexto, tá? Então você pode. Eu recomendo bastante o meu time, assim. Cara, quando você quer me mandar alguma mensagem, se for algum assunto, me manda um áudio. Eu prefiro que você. Apesar de eu não gostar de receber áudio, Aí mas no não, Slack. aí você Mas no perdeu a Slack. linha, aí é maluquice. Não, não. Não, mas no Slack, cara, putz, funciona muito bem, assim. Porque aí você pega exatamente o tom de voz que a pessoa tá falando, sacou? No Slack só funciona porque tem a transcrição. Aí No, beleza. no WhatsApp, a única pessoa que tem as únicas pessoas que têm autorização de me mandar áudio é a Nina e a Silvinha. Mas no trabalho, tipo, qualquer eu posso receber áudios infinitos. E aí você fala de uma outra parada também, que é a diferença entre resumo e síntese. Tem momentos que você vai precisar resumir a informação. E aí, trazendo aqui, pedi até ajuda pro chat GPT, eu olhei as minhas anotações também do curso que eu fiz lá. E resumo é mais literalmente uma redução fiel do conteúdo original. E síntese, ele está baseado em fatos, mas pode ser interpretativo e analítico também. Então você pode dar outras visões para aquilo que você está sintetizando. E é isso, às vezes, pô, num momento que você precisa conversar numa camada mais executivo, a síntese pode fazer toda a diferença. E para o dia a dia, para shots de comunicação, o resumo pode ser encaixar melhor, né? Usem bullets. Bullets e rule of three. Sempre três Porra, elementos em conjunto. caraca, mano, eu falo muito isso. Eu falo, mano, em vez de você escrever um textão, aquele parágrafo de 72 linhas, um bullet. Coloca lá, 3 bullets. Eu tenho certeza que vai ser. As pessoas vão pegar mais informação nos bullets do que no texto mega detalhado e etc que tiver. E quando o bullet é aquele numerado ainda, né? Um, dois, três, ainda é melhor porque você consegue de. Quando você vai responder, você vai dizer, ó, dois, tal, 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 três, tal, 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 Exato. tal. É. Facilita pra caramba. É isso? Você acha que a gente fez uma boa comunicação nesse bloco ou a gente foi na linha do falar em 5 minutos o que a gente deveria ter falado em 30 segundos? Não sei, mas para finalizar e dar mais um recurso para a galera aí, tem 4 fatores que são importantes quando você estiver estruturando uma mensagem, para você pensar. Objetivo da mensagem que você quer passar. Para quem é a sua audiência? Qual que é a mensagem, né? De fato ali, eu resumo. E a receptividade. Essa é uma parada muito pouco usada ou analisada, que assim, para toda mensagem que eu vou escrever, eu falo assim, qual que é o sentimento que eu espero de quem for receber essa mensagem, sabe? O que eu quero? Que ela fica, caraca, tipo, ative o senso de urgência nela naquele momento já, beleza, só uma comunicação mesmo, só um alerta, ou qual a outra parada, sacou? Eu quero que ela fique, de fato, bolada, ou quer que seja, porque, cara, isso muda toda a arquitetura e estrutura de como você vai comunicar algo. E aí você vai usar essas outras coisas. Se vai ser um resumo, se vai ser uma síntese, quanto de dados que você precisa saber, o quanto de informação agregada, o quanto de impactante é essa informação, qual palavras que você vai usar, e N outras coisas. Mas aqui agora a gente já tá indo pra outras coisas, mas fica aí as dicas. Como, né? E outra parada que eu falei no início, mas acho que a gente acabou não entrando aqui, que, cara, estudem estruturação de problema. Porque isso é muito fundamental na comunicação, como você quebra um problema maior em partes menores, isso vai te ajudar pra caramba a se comunicar melhor e principalmente para camadas mais executivas, que vai ter às vezes muitas pessoas que são mais de negócio aqui, entre aspas, e menos da sua disciplina e tal, que a galera já tá treinada para pensar mais ou menos dessa forma, quebrar as coisas e encaixar em caixinhas ali, então problem solving e o que o Arthur falou, né? Comunicação top-down versus comunicação bottom-up, acho que são dois tópicos aí que vão te ajudar pra caramba a melhorar em comunicação, principalmente em níveis mais adiantados de senioridade da sua carreira. Conteúdo 2 é sobre um artigo de um brasileiro, do Sérgio Schuller, mas é em inglês o artigo, que é How to Develop High Performance PMs are No Bullshit Practical Guide, com dicas de como Product Leaders podem
E devem, não só podem como devem, manter feedbacks frequentes com seus liderados. E no artigo ele fala bastante sobre como manter uma frequência de feedbacks e não fazer isso só 1, 2 vezes por ano no ciclo de performance, etc. Ser claro nos feedbacks, planejar, acompanhar e dar suporte. Mas no final das contas, o que eu mais curti desse artigo foi que não tem nenhuma roda inventada. Cara, é bem no estilo que a gente sempre fala aqui, coisas simples, práticas, mas que funcionam, que, by the way, é o nome da minha newsletter, Brilliant Basics, porque funciona, cara. Mas e aí, meu cara X? Você já teve algum chefe que não te dava feedback? Ou todos os feedbacks eram surpresas? Cara, curiosamente, não, nunca. Eu nunca tive na situação de, tipo, tá num papo com um líder e ele falar algo que completamente surpresa ou que eu não concordasse. O que rola às vezes é, tipo, ele te trazer uma percepção sobre uma situação de um jeito diferente do que você tinha percebido, mas aí é muito uma questão de percepção e nunca no jeito assim. Caralho, não concordo, você tá completamente maluco assim. Acho que coisas que eu já tive, e com certeza você como líder já passou, é, por exemplo, cara, aquele período que não tem one-on-one toda semana, ou não tem one-on-one a cada 15 dias, porque em startup é super comum. Época de due diligence, por exemplo, antes de rodada e tal. Cara, normalmente seu líder tá fudido, e o que eu achava super honesto era super da hora de cara, esse próximo mês eu vou estar muito ferrada. Não vai ter como a gente fazer os nossos one-on-one. Se tiver algum assunto muito urgente, pode me puxar que a gente abre um espaço aqui. Mas a gente não vai ter esse bloco frequente aqui. Que é um negócio que a gente falou na semana passada, que é o combinado não sai caro, né? E, de novo, o que a gente falou na semana passada também é. Cara, as coisas não precisam ser rocket science, né? Fazer o simples ali. Eu acho que esse artigo do Sérgio é bem nessa linha de. Não tem nada novo, inovador ali no que ele tá falando, mas são dicas práticas e fáceis de você aplicar no dia a dia pra fazer, de fato, você como líder, né, conseguir ajudar a desenvolver ali as pessoas. E eu acho que o core disso é feedback e acompanhamento, né? E eu sinto que eu, como líder, tive uma parada, falou assim, eu já tive um líder que não me dava tanto feedback, mas eu já senti que eu fui o líder que dava pouco feedback em algum momento, ou eu ia pra linha de só dar feedback de melhoria. E aí eu lembro até uma vez conversando com uma antiga chefe minha, ela falou da regra do 6-1, que você o ideal é você ter 6 feedbacks de reforço positivo para cada um que você vai dar de melhoria. E pode procurar, você tá fazendo uma cara coisa? Pode procurar na internet, tem 61 Rule. Cara, é difícil, mas, tipo, pra mim virou muito uma chave assim de não. Cara, não que eu tenha que dar 6 feedbacks, mas de eu estar sempre me policiando e procurando coisas de reforço positivo também, sabe? Pra não ficar sempre aquela parada de só vem falar pra falar que tô mandando mal e tal. Cara, mas isso é até um negócio que ele fala no artigo, né? Ele fala especificamente do lance do padrão lá de feedback sanduíche, né? Que você começa dando um feedback bom, não sei o quê. Que eu também não sou muito a favor, assim. Cara, no final das contas, assim, eu vou falar a minha percepção com relação a isso. Tem que ficar no morde a sopra, pra mim é um jogo muito ruim, assim. Cara, tem dias que você vai ter dar alguma coisa que você vai precisar dar feedback só de coisas que realmente precisam melhorar. Tem outros que vão ser de coisas que, putz, tem dia que vai ser só de coisa boa mesmo, vai reforçar as coisas boas e tudo mais. E tem vezes que vai ter os dois. Mas você sempre. E aí, mais uma vez, eu estou falando a minha opinião, tá? Sempre ter que fazer esse morde-a-sopra não é o meu estilo de liderança. Você até no lance lá dos estilos, né? Que ele também comenta, do lance de capitão, coach, diplomata. É muito isso, assim, entender qual que é o seu estilo, assim. As pessoas com qual eu trabalho, com qual que eu lidero e etc., sabem que, pô, na hora que tiver uma coisa muito maneira e alguma coisa que se destacou, algum reforço, elas vão receber isso. Mas isso não necessariamente vai, tipo, se vier um bom, vai vir um ruim. Ou Só, se só vier pra um deixar ruim, vai claro vir um aqui, bom. essa regra não é, tipo,
um pra um, assim, no sentido que toda vez você tem que dar É um 6 feedback para 1. negativo. Não, mas, cara, pensa isso no longo prazo, tá ligado? Tipo, não é num dia se eu vou ter que te dar um feedback de algo construtivo e eu tenho que dar uma coisa boa junto. É tipo, no longo prazo, cara, você não pode dar 20 feedbacks negativos pra pessoa e um reforço positivo. A Porque não se ser que ela for. realmente esteja muito ruim e, puta, de fato não esteja fazendo nada bom. Mas é o que eu falei. Pra mim, isso serviu muito menos do tipo, eu tenho que ter uma lista de 6 coisas pra cada uma que eu falo. Não, tipo, nunca parei pra contar isso. E muito mais como algo pra me lembrar de notar as coisas positivas e falar sobre elas. Que eu acho que o Não, Sérgio, isso inclusive, sim. fala isso no texto, tá ligado? Sim. Pô, porque é muito fácil você passar o dia a dia, tipo, a pessoa fez um negócio, fez uma apresentação bacana, que ficou legal, tipo, a comunicação foi ótima, estruturou bem, e você falar, beleza, business as usual, não fez mais do que obrigação, e tipo, e às vezes não, tem coisas que são legais de você falar pra pessoa, nem que seja pra falar assim, pô, cara, aquele slide que você fez daquele jeito gerou um efeito nas pessoas que foi muito positivo naquela Total, total. reunião. Não, isso Então, pra sim. mim, serve Isso muito mais sim. como um lembrete de, É, cara, presta atenção nas coisas que são boas é. também pra você reforçar o comportamento. Reforço de comportamento positivo pra quando você tiver que falar algo ruim, também não ficar, você não ser só a pessoa que só traz coisa negativa, tá ligado? Uhum. Não, não, isso eu super concordo. Eu também tive isso um pouco, virei uma chave uma vez que eu recebi um feedback disso, assim, tipo, pô, Arthur, sempre quando você vem com um feedback bom, eu tô esperando um mas. E que aí isso ativou essa minha. Um pouco disso assim, de tipo, cara, eu não necessariamente tenho que trazer as duas coisas, sabe? Tem dias e é jogo super limpo com as pessoas com que eu lidero, que é, cara, tem dia que vai estar as flores, realmente, vai ser só coisa legal, porque realmente tá numa fase massa, as coisas que para aquele momento é necessário para sua posição, pô, você tá check, 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 e vai ter dia que, cara, as coisas que é esperado não estão rolando, então eu preciso trazer. Ou então, esporadicamente, aconteceu alguma coisa, eu preciso trazer. Uma coisa que me ajuda muito, eu já falei isso em outros episódios, e acho que isso é muito particular de cada pessoa, eu tenho meu diário mesmo de coisas, né? Então, eu anoto literalmente, praticamente todas as coisas de todas as reuniões ou de todos os contextos que eu estou. Então, para eu compilar os feedbacks, ou etc., é muito mais prático, assim, e as pessoas tangibilizam muito mais. Porque também tem um fator do lance da percepção, que você até comentou, o que é percepção e o que é fato, né? Porque é isso, tem vezes que, cara, você tá percebendo que tá acontecendo alguma coisa, mas você não tem o fato daquilo. Então, eu também costumo sempre nas minhas rodadas de feedback falar isso, ó, vou te falar uma parada que eu tô, tipo, percebendo, mas eu não tenho um fato pra dizer que é assim ou não, eu quero saber de você. Tem outra que é, cara, nessa situação aqui, você agiu assim, ou do tipo isso gerou tal coisa, e como que eu esperaria que talvez a gente faça diferente, porque o resultado não foi o que normalmente a gente esperaria. Esse último que você falou, inclusive, é um frameworkzinho que eu gosto de usar pra dar estrutura mesmo pro feedback, que é Total. situação, comportamento, impacto, e que a situação ela é bem conectada ao fato, então, tipo, é no jornalístico. Qual que foi o É fato que isso. aconteceu, qual que foi o comportamento que você teve, qual que foi o impacto que isso gerou, e conecta até com o que você falou de, às vezes, na apresentação, você pensar no impacto que você quer gerar, né? Então, às vezes, se você quer gerar um impacto, você gerou outro. E aí, deixar isso É, claro no feedback. E eu adiciono uma coisa aqui minha que é o que eu acho que você poderia fazer diferente dado isso, sabe? Então, porque não, eu também. gosto dessa clareza É. pra pessoa. E aí eu também provoco, assim, do tipo, cara, provavelmente vai acontecer de novo a situação, vamos tentar mudar isso aqui pra você ver, pra tipo, você mesmo ver na prática qual que vai ser o resultado, se vai ser diferente ou não. E também, já que a gente tá falando do fato e de trazer argumentos e dados e tudo mais, um dos pontos que o Sérgio comenta também é o lance de feedback claro e direto, né? Não ser o feedback. Pô, você precisa ser mais estratégico. Tá, o que que significa isso, né? Então, é isso, cara. Quanto mais argumentos você tem, mais você tem maneiras de fazer isso. É aquilo, cara. Não vai ser toda hora que você vai. Pô, você não sabe exatamente o que é que tá rolando tudo, mas, pô, como você, como líder, tem momentos com os stakeholders das pessoas que você lidera para pegar essas percepções, do tipo, pegar as percepções delas ou fatos
juntar com as suas, fazer as correlações e falar, pô, tá bom, vou trazer aqui pra cá, ó, trazendo aqui os pontos estruturados e etc. E como você estrutura também os feedbacks, né? No final das contas, tá muito relacionado a esse meio termo, assim, de entender o momento também. Porque às vezes, cara, aconteceu uma parada muito bizarra ou muito diferente. Mas, pô, se você tá realmente próximo do time, que é o dever da pessoa da liderança, né? Se você tá, tipo, próximo do seu time, conhece as pessoas ali do seu time, pô, você sabe que, cara, talvez aquele dia a pessoa, pô, deu um mole na reunião, pô, mas ela tá atolada de outras coisas, tá ligado? Então, assim, você pode não dar o feedback, você pode falar assim, ó, cara, eu vou só pontuar aqui contigo, porque eu sei que você tá atolado de outras paradas, tá ligado? Então, assim, não é relevante, mas é só pra ficar de olho, aconteceu tal coisa aqui, vamos ficar de olho. E tem momentos que é o contrário, né? Essa mesma situação que aconteceu, pode ser que vai ter um momento que, tipo, a forma como você vai falar vai ter que ser mais punch mesmo, porque aquele momento pede. E aí, essa é o que a gente está falando no bloco anterior, de como conectar as coisas e entender como a forma da comunicação, né? E o que é esperado e o que você quer que a outra pessoa sinta, né? Total. Eu acho que um negócio muito foda, assim, de relação entre líder e liderado é vocês terem os seus combinados de que pratinhos estão ok de cair em que momento, né? Cara, como pessoas de produto, a gente sabe, normalmente a gente tem muito mais coisas pra lidar no dia a dia do que a gente tem mãos pra carregar ali. E aí eu acho que é muito papel do líder ajudar, né? E dizer, cara, esse prato, tudo bem de cair agora. Esse prato não pode cair de jeito nenhum. Esse prato aqui, cara, dedica 20% ali pra olhar ele, só ver se tá tudo bem. E uma outra parada, a gente falou bastante de feedback aqui, né? Mas e o Sérgio fala isso no texto do after feedback, que são o plano de desenvolvimento da pessoa. E ele, acho que ele não chega a falar disso no texto, mas do plano de recuperação também, às vezes, quando a pessoa não tá indo bem, né? Mas de, cara, você ter um plano claro ali, de você ter rotinas de acompanhamento. Então não é fazer o plano e deixar lá e nunca mais olhar para aquele doc, sabe? Cara, de tempos em tempos olhar junto, ver se tá andando, o que que a pessoa tá achando daquilo. E um negócio que eu acho bacana tanto de plano de recuperação quanto plano de desenvolvimento, né? É tentar fazer ele de forma que seja claro para a pessoa o que que ela precisa fazer, mas que não seja binário, sabe? Fez ou não fez, porque senão torna muito difícil para você como líder e às vezes muito leite você vai poder dar essa certeza se a pessoa tá andando ou não com aquilo, sabe? Se ela tá evoluindo ou não no plano de desenvolvimento dela, no plano de recuperação. Então, você tem que fazer esse plano junto com o seu liderado de uma forma que você consiga ao longo do caminho ir avaliando. Então, se é um plano de 3 meses ali com a pessoa, cara, dentro do primeiro mês você tem que ter checkpoints ali onde você consiga ter clareza e certeza de essa pessoa está indo bem nisso ou naquilo. E quando você faz um plano que é muito voltado para entregar tal projeto, fazer tal parada, puta, você só vai conseguir dizer sim ou não lá quando acabar, tá ligado? A não ser que seja entregar esse projeto em um mês. Aí beleza, em um mês você vai conseguir dizer aquilo, mas você vai conseguir dizer dentro desse mês se a pessoa tá fazendo as coisas para atingir esse resultado. Então, acho que é um negócio para ficar ligado também. No final das contas, a analogia, com certeza eu já falei em algum outro episódio, e você que é o polícia do que eu falo e nos episódios me repito, deve saber, eu espero a sua análise aqui. É, o ciclo de produto, ele funciona Porra, para vai tomar no pessoa. cu. Se você mesmo sabe que você fala o tempo Não, todo, isso nem precisa de então, mim. mas ele funciona para pessoas também. Eu já falei em algum episódio que é, cara, cadência para você entender as situações, ver o que você vai priorizar, ver o fato isso acontecendo, ver o resultado disso e next. E repetir o quanto for necessário. Porque quanto mais você consegue criar essa cadência de dar e receber feedback, mais você vai conseguir atuar, iterar e evoluir. E mais uma vez, a gente sabe que vai ter momento que realmente vai ser isso, mas o combinado não sai caro e aí fica sussa. E aí isso leva a outro aspecto que isso precisa ser realmente combinado. Porque senão você deixa o negócio de não, vamos deixando de lado aqui, despriorizando os feedbacks e tal. Aí, ou então
beleza, não, a reunião que a gente vai estar falando do dia a dia, vou dar aqui, encaixar um outro feedback, mas aí a correria do dia a dia ele tá tanto que você acaba não falando e aí vira aquela bola de neve. E feedback não deveria ser surpresa, né, cara? Então, assim, se você mantém essa constância e do tipo tem essa cadência, naturalmente vai ser muito mais prática. É evolução, assim como é a evolução do produto. Quanto mais você consegue iterar rápido, mais você começa a ter outras versões e isso vai ramificar em outras possibilidades. Depois de mais essa citação ao ciclo de produtos, vamos lá pros produtos da semana? Não, não. Antes dos produtos de semana, eu vou falar que no final, tudo se resume a três coisas. Transparência e confiança, que para mim é a base de qualquer relação, e a do trabalho é uma delas. Acompanhamento e cadência e constância. E criar momentos para falar o que precisa ser dito, tanto da parte boa quanto da parte que tem oportunidade de melhoria. É isso. Não deixem de dar feedbacks e de criar essas cadências com seus times. E falem com seus líderes se vocês estiverem sentindo falta de feedback, porque às vezes no dia a dia teu líder também tá engolido ali pelas coisas e ele não percebeu que tá deixando isso passar. Então, façam esse managing up também. E chegamos aqui para mais um bloco do produto da semana e eu já vou começar falando aqui que foi esmagadora a vitória aí nas enquetes, internet afora, pra gente continuar com o bloco do produto da semana. Então vamos continuar. A gente recebeu um comentário no Spotify que eu achei interessante, aí acho que vai ser a enquete dessa semana, Arthur, e pedir para as pessoas comentarem também ali com mais detalhes. Se vocês acham que esse bloco precisa passar por mudanças, porque tinha um comentário lá no Spotify falando, pô, o bloco deveria continuar, mas talvez vocês deveriam focar mais em um produto e falar mais sobre ele especificamente ali. Então, se vocês acharem que tem oportunidade aqui de mexer no formato do bloco, então já estamos batendo martelo. O bloco do produto da semana continua, mas a gente pode mudar. Então digam pra gente aí se vocês acham que deveria mudar o formato e como que vocês gostariam que fosse. Mas e aí, Arthur, qual que é o seu produto dessa semana? Por enquanto, continua no mesmo formato de sempre. Vamos lá. Pô, o meu foi o Instagram, cara. Eu realmente acho que eles estão mandando muito bem. É um produto que você nem vê que você tá consumindo, tá ligado? É muito louco, assim. Pro bem e pro mal, né? É, Passa exato, horas ali exato. rolando. É. Mas sabe uma parada que eu tenho relacionada a isso? Eu tenho alguns perfis. E eu vejo que muita gente tem isso, sabe? Tipo, eu tenho meu perfil brothers e galera saber como que tá a vida das pessoas e tudo mais, das pessoas próximas de mim. Eu tenho um que é só do tipo de coisa de tecnologia. E eu tenho várias pessoas que têm isso. E aí, cara, o algoritmo, você treina seu algoritmo de estimação ali, né? E aí ele aprende muito rápido as coisas. E é. Enfim, é isso. Eu já falei isso aqui, eu tenho um perfil que é só de seguir galera da Creator Economy depois que eu entrei na Hotmart pra aprofundar e tal, e ajudou pra caramba. Mas sabia que isso é um comportamento Gen Z? Você ter vários perfis diferentes ali, tipo, ter um perfil que é só pros seus amigos muito próximos, tem um que é só pra sua família, tem um que você é um personagem qualquer. É um comportamento super Gen Z, isso. Olha só. E o seu, Alex? Me conta aí, qual foi o seu? Essa semana foi o Booking.com, que vou viajar em junho, e aí eu tava Pra onde, hein? procurando. Vai pra onde, hein? Tô pra Maceió, Olha Alagoas. Quem só. tiver dicas aí, pessoal, galera que tiver dicas de Maceió, Alagoas, coisas Nossos pra fazer, ouvintes de Maceió aí, ó. lugares pra comer, manda aí que em junho passarei, é um final de semana só, viagem rápida ali. Mas estava lá reservando um hotel e fiquei impressionado que agora o Booking ele era muito apelão, né? Na UI dele ali de reserve agora, está acabando, faça isso As pessoas imediatamente, estão não sei o quê. vendo. E ele ainda tem esses elementos, assim, mas eu acho que eles estão muito mais suaves na experiência. Então, tipo, cara, só quando você rola lá pra ver as opções de quarto que ele te diz, cara, tem mais 3 quartos disponíveis desse daqui, sabe? Eu acho que nessa navegação que eu tive, ele nem teve o negócio de não sei quantas pessoas estão vendo, então teve uma mudança ali no um pouco de pegada deles pro produto. Eu achei muito mais agradável de usar do que costumava ser no passado, assim.
Então, não é tipo uma experiência Airbnb ainda assim de UI e UX, né, de navegação, mas eu achei mais agradável de usar. E eu acho, especialmente os filtros do Booking, eu acho muito bom, mano. São muito straightforward, muito. Você consegue facilmente filtrar exatamente todas as coisas que são importantes pra você, muito fácil ali. Booking.com aí. E o que que nossos ouvintes mandaram aí essa semana pra gente, Arthur? Ó, o Eduardo Augusto mandou o Overleaf, Usei que é muito pra. também no mestrado, esse aí. É, que é, a galera tá, né, mandando uns. O Lucas mandou o Brilliant, que é um app para aprender ciência da computação e matemática. Foi eleito até não sei o que aplicativo da semana, sei lá, pela Apple e tal. E, pô, super bem falado. A Nana mandou o Omnio, que é para buscar passagem de trem. Então, esses foram Certamente os não é do mais. Brasil esse. Esses foram os mais diferentes, assim, mas os comuns aí de sempre. O Danilão mandou o Kindle, o Sagradinho mandou o Excel, o Dezão mandou sobre o Game Pass, Bom, o Glauco mandou da DASA. um dos dinheiros mais bem gastos que eu gasto aí é o É, do Game Pass. E eu uso bem menos do que eu gostaria de é. usar, mas eu pago tranquilo. Pô, o Glauco mandou o do DASA, mas vira e mexe outras pessoas também já mandaram do aplicativo do DASA aqui que tá tendo uma boa experiência e tal, então os caras estão mandando bem mesmo. Espero que o Glauco esteja bem, né? Tá usando a Pois DASA aí. é, sim, não, é que vai nascer a filha dele já já, então Ah, tá muito bom. toda. É. E, inclusive, falando em filha que vai nascer, nasceu ó, o filho do boss, que é meu pai de tecnologia lá na. Do Henrique, que é meu pai de tecnologia lá na Docket, nasceu, então mandar um abraço aqui pra ele, pra Camila, o nenê que chegou aí novo no mundo. O Matheus mandou a United Airlines. Esse aí foi roubado. United Airlines não é um produto, porra. É uma companhia aérea. Não, pô, é o aplicativo, caralho. Da Ah, bom. United, aí, ó, tá vendo aí, ó, como que é. E um usuário anônimo aqui, não vamos dizer o nome, preferiu, pediu descrição, mandou o Tinder. Mas é isso, continue mandando aí os apps da semana pra gente, respondam a nova enquete dessa semana e deixe os comentários aí, né, mais detalhes se vocês acharem que algo tem que mudar. Usaram a caixa de comentário do Spotify, acho que foi o Lucas Matos que deixou o comentário até, não lembro Foi, agora. foi. Mas pode mandar lá na caixa de comentário do Spotify, pode mandar no Substack, que a gente publica o podcast no Substack, dá pra deixar comentário lá. Pode mandar no Manda no post do Instagram da LinkedIn, que Arena. normalmente a gente faz, no Instagram da Arena, no Instagram pessoal meu e do Arthur. Manda em qualquer lugar que a gente lê, vai chegar aqui e a gente vai discutir aí pra fazer um melhor podcast pra vocês toda semana, que é o nosso objetivo aqui, né? É isso. E com isso, a gente encerra mais um episódio. Então, não se esqueça de dar aquela interagida com o post aí quando a gente, nas redes sociais. De adicionar na sua playlist aí, de dar 5 estrelas, de compartilhar com uma pessoa, como a gente falou lá no princípio, e de seguir a gente nas redes para sempre ficar aí por dentro, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, @protcarena, @arturclose com K, @aix. Mandem suas pautas, comentem e interajam. E Eu posso isso. fazer um coisa aqui? A gente, se vocês tiverem, o Arthur falou, né? Mandem suas pautas. Se vocês tiverem, cara, pessoas interessantes que vocês gostam, YouTubers, newsletters, whatever, que vocês gostariam de ver a gente falando mais, você acha, pô, essa pessoa fala coisas muito da hora que poderiam ser pautas do podcast. Faz tempo que não chega uma pauta aqui dos ouvintes, então mandem pra gente aí, que a gente quer, quer ver o que vocês curtem também e que pode ser legal da gente falar aqui. Então manda aí pra gente. Hoje eu tô muito pedindo colaboração, né? Eu tô... Mas é isso. E semana que vem está de volta, né? Com mais uma edição do Papo na Arena. É isso. A gente se ouve. Até semana que vem, então. Valeu! Valeu!